Capítulo 5 A necessidade da santidade. Se fixarmos nossas mentes na santidade de Deus, o resultado pode ser perturbador. O espírito de Martinho Lutero foi atribulado por um conhecimento profundo do caráter de Deus. A personalidade incomum de Lutero foi moldada em parte por seu estudo sobre Deus. Será que a personalidade de Lutero foi aprimorada ou desvirtuada? Será que seu espírito foi purificado ou embrutecido por seu encontro com Deus? Abre aspas. Ame a Deus? Às vezes eu o odeio. Fecha aspas. Essa é uma citação estranha de se ouvir, vinda de um homem tão respeitado por seu zelo como foi Lutero. Mas ele o disse. Ele é conhecido por fazer algumas declarações chocantes. Abre aspas. Às vezes, Cristo parece não ser nada além de um juiz irado que se aproxima de mim com uma espada em sua mão. Fecha aspas. Será que ele era louco? Esse é o homem que impetuosamente jurou se tornar um monge após um raio cair bem perto dele, que inaugurou um movimento que desafiou o Papa e que permaneceu firme desafiando o Sacro Império Romano enquanto era julgado por heresia. Ele era tempestuoso, dado a declarações bombásticas e insultos, mórbido e afligido por numerosas doenças, desde problemas estomacais até pedras nos rins. Ele asseverou ser atormentado por demônios e ter várias fobias. Sua firmeza diante da dieta de Worms é material para filmes de Hollywood. Isso foi sem dúvida ousado e talvez imprudente. A pergunta então é: como um homem ousou desafiar o Papa e o Imperador, conselhos e credos contra toda a autoridade organizada da cristandade da sua época? Seja qual for o veredito, essa oposição resoluta e solitária, para o bem ou para o mal, dividiu a cristandade. Por essas e outras razões, algumas pessoas questionaram a sanidade mental de Lutero, mas nenhuma dessas foi a razão principal pela qual futuros eruditos o julgariam como insano. Havia algo ainda mais extraordinário, mais mórbido, na verdade macabro sobre aquele homem. Era algo relacionado com os padrões comportamentais de Lutero, enquanto era monge em um mosteiro. Como monge, Lutero se devotou a um tipo rigoroso de ascetismo. Ele decidiu ser o monge perfeito. Jejuava por dias e se afligia com formas severas de autoflagelação. Suas vigílias de oração eram mais longas que a de todos os outros. Recusava os cobertores normalmente fornecidos e quase congelou até a morte. Punia seu corpo tão severamente que mais tarde veio a dizer que foi em sua cela de monge que seu sistema digestivo foi permanentemente danificado. A prática mais bizarra de Lutero envolvia suas habituais confissões diárias. A exigência era que todos os pecados fossem confessados, a absolvição concedida e em seguida uma pequena penitência atribuída. Para a maioria dos monges, toda essa transação durava somente alguns poucos minutos, mas não com o irmão Martinho. Ele estava levando o confessor que o ouvia à loucura. Lutero não ficava satisfeito com uma breve recitação dos seus pecados. Ele queria ter certeza que nenhum pecado em sua vida ficasse sem confissão. Entrava no confessionário e permanecia diariamente por horas. Os superiores do mosteiro começaram a duvidar de Lutero. Consideravam a possibilidade de que ele fosse um preguiçoso, preferindo passar suas horas do dia no confessionário em vez de estudar e realizar suas outras tarefas. Finalmente, seu mentor repreendeu Lutero por confessar tais trivialidades. Foi isso, esse complexo de culpa de Lutero, que mais lhe trouxe o veredito de insanidade. Ele era tão mórbido em sua culpa, tão perturbado em suas emoções, que não conseguia mais funcionar como um monge normal. Sequer conseguia funcionar como um ser humano normal.
Quaisquer que sejam os mecanismos de defesa que as pessoas normais possuem para emudecer as acusações da consciência, Lutero não os tinha. Alguns teóricos argumentam que as pessoas podem ter uma visão mais acurada da realidade quando insanos do que quando sãos. A vida, afinal das contas, é um negócio perigoso. Um homem que observa tudo que poderia dar errado e encontra-se paralisado pela ansiedade está tecnicamente certo. Porém, ele ainda seria anormal porque perdeu as defesas que lhe permitiria ignorar os perigos que nos cercam todos os dias. Um dos aspectos na formação e personalidade de Lutero é muitas vezes negligenciado pelos analistas psicológicos. Eles ignoram que antes de Lutero ir ao mosteiro, ele já havia se distinguido como uma das jovens mentes mais brilhantes na Europa no campo da jurisprudência. Lutero era brilhante. Sua compreensão de pontos sutis e difíceis da lei lhe trouxe destaque. Ao aplicar sua mente jurídica astuta à lei de Deus, ele viu coisas que muitos não percebiam. Lutero examinou o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Então perguntou: qual é a grande transgressão? Alguns respondem essa pergunta dizendo que o grande pecado é o assassinato, o adultério, a blasfêmia ou a incredulidade. Lutero discordou. Ele concluiu que se o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, então a grande transgressão era deixar de amar a Deus de todo o coração. Ele viu uma relação entre grandes obrigações e grandes pecados. A maioria das pessoas não pensa assim. Nenhum de nós guarda o grande mandamento sequer por 5 minutos. Podemos pensar que o fazemos de forma superficial, mas após uma reflexão momentânea, torna-se claro que não amamos a Deus de todo o nosso coração, ou de toda a nossa mente, ou com toda a nossa força. Não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Podemos fazer tudo ao nosso alcance para evitarmos pensar profundamente sobre isso, mas sempre haverá aquela sensação incômoda no fundo de nossas mentes para nos acusar com um conhecimento certeiro de que, de fato, violamos o grande mandamento todos os dias. Como Isaías, também sabemos que ninguém guarda o grande mandamento. Aqui está o nosso conforto: ninguém é perfeito. Todos nós falhamos em amar a Deus perfeitamente, então por que se preocupar? Isso não leva pessoas sãs a gastarem 6 horas por dia no confessionário. Se Deus for punir todos os que falharam em guardar o grande mandamento, então teria de punir todo o mundo. O teste é muito difícil, muito exigente, não é justo. Deus teria de nos avaliar de forma comparativa, considerando a média. Lutero não via dessa forma. Ele percebeu que se Deus tivesse de avaliar de forma padronizada, comprometeria sua própria santidade. Presumir que Deus faria isso é suprema arrogância, é suprema tolice mesmo. Deus não diminui seus próprios padrões para que se conforme a nós. Ele permanece totalmente santo, reto e justo. Mas nós somos injustos, e é justamente nisso que repousa o nosso dilema. A mente jurídica de Lutero era assombrada por essa questão. Como uma pessoa injusta pode sobreviver na presença de um Deus justo? Enquanto ninguém se preocupava com isso, Lutero estava agonizando. Abre aspas. Vocês não sabem que Deus habita em luzes inacessíveis? Nós, criaturas fracas e ignorantes, queremos investigar e entender a incompreensível majestade da insondável luz da maravilha de Deus. Nós nos aproximamos, preparamo-nos para nos aproximarmos. Que surpresa então Sua Majestade nos dominar e estilhaçar. Fecha aspas. Lutero era o extremo oposto do jovem rico que veio a Jesus inquirir sobre a sua salvação. Abre aspas.
Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Fecha aspas. Lucas 18, de 18 a 20. As pessoas normalmente ignoram algo nesse encontro bem conhecido entre Jesus e o jovem rico. É a relevância da forma como o rapaz saúda Jesus. Ele o chamou de bom mestre. Jesus não ignorou essa relevância. Jesus percebeu rapidamente que estava falando com um homem que possuía uma compreensão superficial da palavra bom. O homem queria falar com Jesus a respeito da salvação. Em vez disso, Jesus subitamente direcionou a conversa para uma discussão sobre o que é a bondade. O jovem rico, obviamente, não conhecia a Bíblia. Falhou em entender o sentido do salmista. Abre aspas. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Yahweh para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Fecha aspas. Salmo 14, de 1 a 3. O espírito humano reage diante dessa acusação tão universal. Certamente as Escrituras estão exagerando. Conhecemos diversas pessoas que são boas. Vemos frequentemente pessoas realizando boas obras. Concordamos que ninguém é perfeito, mas realizamos de vez em quando algumas boas obras, não é? Essa era precisamente a forma como o jovem rico pensava. Ele mensurava bondade pelo padrão errado. Deus ordenou que façamos certas coisas. Ele nos ordena a ajudarmos o pobre. Nós ajudamos o pobre. Essa é uma boa obra, não é? Sim e não. É boa no sentido de que nossa ação externa se conforma com o mandamento de Deus. Nesse sentido, fazemos muitas vezes o bem. Mas Deus também olha para o nosso coração. Ele se preocupa com as motivações mais profundas. Para uma boa obra alcançar o padrão de bondade de Deus, ela deve fluir de um coração que ama a Deus perfeitamente e ama o próximo perfeitamente também. Já que nenhum de nós alcança esse amor perfeito a Deus e ao nosso próximo, todas as nossas boas obras externas estão maculadas. A lógica da Bíblia é esta: já que ninguém possui um coração perfeito, ninguém também realiza uma obra perfeita. A lei de Deus é o espelho da verdadeira justiça. Quando colocamos nossas obras diante desse espelho, o reflexo nos mostra nossas imperfeições. Jesus colocou esse espelho diante dos olhos do jovem rico. Abre aspas. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Fecha aspas. Lucas 18, 20. É importante notar que os mandamentos que Jesus listou para o jovem rico são aqueles incluídos no que é chamado de a segunda tábua da lei, a qual contém os mandamentos que lidam com a nossa responsabilidade para com os nossos semelhantes. Esses são os mandamentos contra adultério, assassinato, roubo e outros. Notavelmente ausentes no resumo de Jesus estavam os primeiros mandamentos que lidam explicitamente com a nossa obrigação direta para com Deus. Mas qual foi a reação do jovem rico? Ele não ficou perturbado. Ele olhou calmamente para o espelho e não viu nenhuma imperfeição. Então ele respondeu, abre aspas, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Fecha aspas. Lucas 18, 21. Acho difícil compreender a paciência de Jesus diante dessa resposta. Eu teria instantaneamente expressado a minha indignação dizendo que aquele homem era louco ou cego, já que sua obediência era no máximo meramente superficial. Mas Jesus foi mais sutil e mais efetivo. Abre aspas.
uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Fecha aspas. Lucas 18, 22. Jesus o coloca à prova, começando pelo primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se qualquer coisa vinha antes de Deus na vida daquele jovem rico, era seu dinheiro. Jesus o desafia precisamente nesse ponto, no ponto que desafia a obediência do homem ao primeiro mandamento: vende tudo o que tens. Como o rapaz reagiu? Como lidou com seu defeito? Ele foi embora triste, pois tinha muitas posses. O homem foi posto à prova dos 10 mandamentos e foi reprovado na primeira questão. O ponto da narrativa não é estabelecer uma lei pela qual um cristão deve se livrar de toda a sua propriedade privada. O ponto é que entendamos o que é a obediência e o que a bondade de fato requer. Jesus falou que o homem estava blefando e este foi desmascarado. Quando séculos depois Jesus se encontrou com outro jovem, ele não precisou dar uma lição objetiva, elaborada para ajudá-lo a entender seu pecado. Ele nunca disse a Lutero: uma coisa te falta. Lutero já sabia que muito lhe faltava. Ele era um advogado, ele havia estudado a lei do Antigo Testamento. Ele conhecia as exigências de um Deus puro e santo, e elas o esmagavam. O gênio Lutero deparou-se com um dilema legal que não podia ser resolvido. Não parecia haver solução possível. A questão que noite e dia o perturbava era como um Deus justo poderia aceitar um homem injusto. Ele sabia que seu destino eterno estava em jogo, porém não encontrava a resposta. Indivíduos de mentes mais simples continuavam alegremente seu caminho, desfrutando da bênção da ignorância. Satisfaziam-se em pensar que Deus comprometeria sua própria excelência e permitiria que entrassem no céu. Afinal, o céu não seria o lugar maravilhoso que fora projetado para ser se fossem excluídos dele. Duas coisas separavam Lutero do resto dos homens. Primeiro, ele sabia quem Deus era. Segundo, ele entendeu as exigências da lei de Deus. Ele dominava o conhecimento da lei, mas até compreender o Evangelho, morreria em sua tormenta. Então aconteceu a experiência religiosa máxima de Lutero. Deu-se na quietude, na reclusão de seus estudos. Foi uma experiência que envolveu um novo entendimento de Deus, um novo entendimento da sua justiça divina. Era um entendimento de como Deus poderia ser misericordioso sem comprometer sua justiça. Era um novo entendimento de como um Deus santo expressa um amor santo. Abre aspas. Eu desejava ardentemente entender a epístola de Paulo aos Romanos e nada me impedia a não ser aquela única expressão, justiça de Deus, porque tomava seu significado referindo-se a como Deus é justo e lida justamente ao punir o injusto. Minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu estava diante de Deus como um pecador perturbado por sua consciência e não tinha nenhuma confiança de que meu mérito iria aplacá-lo. Portanto, eu não amava um Deus justo e irado, mas o odiava e murmurava contra ele. No entanto, apeguei-me ao estimado Paulo e tinha um grande desejo de saber o que ele queria dizer. Noite e dia eu ponderava, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Por causa disso, senti-me renascer e atravessar as portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado, e se antes a expressão justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornou indescritivelmente doce em grandioso amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão do céu.
Se você verdadeiramente crê que Cristo é o seu Salvador, então imediatamente você possui um Deus gracioso, pois a fé o guiará e abrirá o coração e a vontade de Deus para que veja a pura graça e o amor transbordante. Isso é contemplar a Deus em fé, para que veja seu coração paternal e amigável, no qual não há ira nem ausência de graça. Aquele que vê apenas um Deus irado não o vê corretamente, mas olha como que através de uma cortina, como se houvessem nuvens escuras diante da sua face. Fecha aspas. Assim como Isaías, Lutero sentiu aquela brasa viva em seus lábios. Descobriu o que significava estar perdido. Mais tarde, ele disse que antes que pudesse provar um pouco do céu, Deus precisou balançá-lo sobre o abismo do inferno. Deus não derrubou seu servo no abismo, ele salvou seu servo do abismo. Provou que é um Deus tanto justo quanto justificador. Quando Lutero compreendeu o Evangelho pela primeira vez, as portas do paraíso se escancararam e ele as atravessou. O justo viverá pela fé. Esse era o grito de guerra da Reforma Protestante. A ideia de que a justificação era somente pela fé, somente pelos méritos de Cristo, era tão central ao Evangelho que Lutero a classificou como o artigo pelo qual a Igreja permanece ou cai. Lutero sabia que essa era a condição pela qual ele próprio permaneceria de pé ou cairia. No momento em que Lutero compreendeu o ensino de Paulo em Romanos, ele renasceu. O peso de sua culpa foi retirado. O tormento enlouquecedor terminou. Isso significava tanto para aquele homem que ele era capaz de enfrentar papas e concílios, príncipes e imperadores, e, se necessário, o mundo inteiro. Lutero era louco? Talvez, mas se fosse, nossa oração era para que Deus envie à Terra uma pandemia de tal insanidade, para que também nós possamos provar dessa justiça que vem somente pela fé.